Olá, tudo bem? Sou a Mama Orbeck Eu sou Janvieira. e nós estamos aqui para te contar sobre a viagem que nós fizemos ao Uruguai. Foram 7 dias, 7 noites de uma viagem muito legal, uma road trip muito gostosa, tranquila. E voltei fã do mate, estou aqui com o meu e aprendi. Uma senhora muito bacana me ensinou como é que eu tinha que fazer, então comprei tudo lá e agora estou praticando aqui em casa e tá dando certo, hein? Bom, sobre a viagem, né, já a gente tem assim algumas dicas. E aí este é o primeiro vídeo de uma série de 13 vídeos que eu te convido a assistir na sequência para ver como foram os nossos dias. Então eu conto, né, assim, um depois do outro que nós fizemos. E se você for ficar só em Montevidéu, tudo bem, você pode ficar rodando de Uber, caminhar bastante, uma cidade plana. Se for andar pelos bairros, é muito tranquilo. Se for andar só pela Rambla, que é a Avenida Costeira, é maravilhosa. Assim, são 22 quilômetros de calçadão plano, com vista para o Mar de la Plata, muito, muito lindo. Então, não, eu quero. Pode rodar de ônibus também, tem uma rede muito, muito forte lá de ônibus, porque eles não têm metrô nem trem, então os ônibus rodam para todos os lugares. Agora, não, eu quero visitar outros lugares, como nós fizemos, então, assim, é importante você alugar um carro, é muito fácil já sair do aeroporto com o carro alugado. Então, você sai de Montevidéu e vai rodar pelo país, que é muito tranquilo para dirigir. Nós rodamos 1.300 quilômetros sem nenhum problema. Então, a primeira sugestão aí, né, dessa introdução que a gente quer te deixar é: não deixe de experimentar o sanduba uruguaio chamado tivito. Gente, é muito bom. No vídeo de Colônia, você vai ver, é um sandubão assim. Super Tem recheado. super recheado, tem vários sabores, tem para vegetariano. Então, Tivito, já comece aí, anote, tá? Não deixa para trás. A outra dica, que na verdade foi um amigo que deu a dica pra gente, mas a gente não chegou a experimentar, é o cachorro quente, o hot dog, que tem uma rede lá em Montevidéu chamada La Passiva, e que segundo ele, assim, é maravilhoso, é uma coisa imperdível, mas infelizmente ele só falou depois que a gente voltou, então a gente perdeu. E aí você diz ele que tem que tomar, comer e tomar uma cerveja junto. Então, já fica aí Já fica essa. a terceira dica. É, Outra coisa que aí, na verdade, é um aviso aos navegantes que, como eu, gosta de comida muito temperada, de curry, de picância, de pimenta, você não vai encontrar isso no Uruguai. É engraçado, eu pesquisei isso quando eu cheguei lá, porque eu fiquei um pouco inconformada. Ia nos restaurantes, eles não davam aquela pimentinha, você pedia pimenta, chegava a pimenta do reino só. Então, aquele molhinho de pimenta para pôr na comida e nada, nada. A gente comeu comida mexicana, entre aspas, lá, e não tinha picância, na primeira nenhuma, noite. na primeira noite. Não tinha nenhuma picância, zero. E aí eu fui olhar e realmente é uma característica do paladar do país. Eles até discutindo isso, porque realmente eles não gostam de picância. E se você está pensando de repente, eu vou no mercado e compro, não tem. Não tem para comprar. Então, se você gosta de coisa picante, não dispensa uma pimentinha, leva na bagagem, porque senão você vai ficar sem. A outra coisa é eles são bem light no sal, que é bem Bem bacana. Se light. você é uma pessoa que gosta de sal, né, você tem como complementar. A outra coisa é que o oposto é que eles são chegados no açúcar. Embora o doce de leite uruguaio, que na minha opinião é o melhor, não é tão doce, mas Mas os as outras doces são. coisas são. Então, é outra coisa para você observar. Então, assim, quem não é muito chegado no açúcar, até estranha, dá aquela sensação de travar a garganta, de tão doce que é, mas. E é uma característica do paladar nacional. É. A outra coisa é que a gente acabou comprando muita coisa no mercado para fazer nossas, né, comidinhas, principalmente o café da manhã.
Seria um erro que nós cometemos, E né? aí um erro que nós cometemos foi, nós não levamos sacola ou bolsa, né, térmica para transportar frios, porque a gente já sabia que ia ficar se deslocando. E aí os frios que nós compramos, nós acabamos tendo que deixar nos lugares, nos Airbnb, porque não dava para transportar. E os frios lá no Uruguai e queijos são muito baratos mesmo. É um país bem caro, principalmente comer fora sai um gasto meio pesadinho, Uhum. mas os frios e os queijos, mesmo em botiquezinha assim, especializada, tem um preço bem acessível, menor do que no Brasil. Então, era uma forma até de economizar, fazer de repente jantarzinho de queijo e vinho, ter uns Pro friozinhos café da para o café da manhã, manhã. né, se quisesse fazer um Mas, lanchinho. como a gente não ficou parado muito tempo num lugar e a gente tinha que se deslocar, a gente exagerou na quantidade e não tinha bolsa térmica para poder transportar sem ter problema de estragar, né? Outro erro que a gente cometeu, que eu não gostaria que você cometesse, é deixar de olhar o vencimento das coisas. Nós trouxemos doce de leite e um dos doces, que era exatamente o que era para diabético, que a gente trouxe para dar de presente para um amigo que é diabético, nós tivemos que jogar fora, porque estava vencido 3 dias do vencimento. Nós simplesmente pegamos lá na prateleira do mercado, em Colônia, e ignoramos. Meio que um hábito que a gente tem aqui do Brasil, onde eu acho que talvez o controle seja mais rigoroso, porque dificilmente você pega alguma coisa vencida no mercado. Não que não peguem, mas é mais difícil. E lá a gente deu azar em 2 mercados diferentes, porque no de La Pedreira eu quis comprar um patê, porque eu gosto de comer de vez em quando, e me deu vontade, eu quero um patezinho. Assim, inúmeros. A sorte que o rapaz ajudou, ele que viu que estava vencido. O Inúmeros atendente. saquinhos de patê, todos vencidos. E aí ele foi tirando, tipo, olha, está vencido, você não vai levar. Então o que a Jan queria, todos estavam vencidos, então não levou. Então, mas foi legal, porque ele foi bem consciente, né, o atendente. Bom, a outra coisa que é muito importante é gorjeta. Lá no Uruguai, que é a propina, que, né, na língua espanhola, não é obrigatória, não vem na conta, mas é importante que você fale que quer pagar, que você quer que inclua na conta, ou se você, por exemplo, tiver os pesos ali na carteira para poder pagar fora do cartão e tal, tudo bem também. Né? Então a gente pagou 10% em todos os lugares e era engraçado, eles ficavam tipo surpresos, gratos, agradecendo toda hora e tal. Então, que é um hábito que eu gosto, quando eu gosto do serviço, e lá a gente gostou do serviço em todos os lugares, então, se for o seu caso também, inclua, né, por sua conta, tá? E uma coisa que a gente não pode deixar de avisar para quem vai alugar carro, eventualmente vai de carro do Brasil, gasolina no Uruguai é nafta. E óleo diesel é gasóleo. Então, a gente tinha visto um relato de uma pessoa que abasteceu lá, falou gasolina, tinha falado gasolina em vários postos, eles tinham entendido, passou num posto em que não entenderam e o cara colocou óleo diesel no carro e o carro... E a gente comentando essa história com uma brasileira lá em Cabo Polônio, ela caiu na risada, tipo assim, isso é muito frequente acontecer, então a gente já tá avisando, é nafta. Inclusive, o rapaz, na hora que a gente foi pegar o carro lá no aeroporto, ele fez questão de escrever Nafta Supra 30. Para não correr o risco. Para não correr o risco. Então, eu já falava no posto Nafta Supra 30, né? Com meu portunhol, e não tivemos problema. Então, fica a dica. E uma coisa que nós optamos na viagem foi ficar em Airbnb, por uma questão de custo mesmo. E de liberdade, né? E de ter liberdade, né? Tipo, ter a casinha mesmo, né? Poder cozinhar e fazer algumas coisinhas. E tem muitas opções de Airbnb.
as opções que a gente escolheram foram top, foram muito legais. Né, nos vídeos específicos eu vou deixar o link de cada um. Mas uma coisa que eu acho importante falar, que foi uma coisa que a gente sentiu em Montevidéu principalmente, é a questão que os prédios no geral são bem antigos, né? E a maioria não tem garagem. E é uma cidade que atualmente está cada vez mais motorizada, né? Nossa, foi difícil achar vaga. Achar vaga é uma coisa complicada. E é engraçado que, diferente do Brasil, em que nos locais que tem dificuldade de vaga, que nem o centro, você vê um estacionamento atrás do outro, é difícil achar estacionamento lá. Então, às vezes chegava cansado e tinha que ficar lá rodando e rodando e rodando e fazendo caminhos diferentes até conseguir achar uma vaga, às vezes uma vaga longe, e caminhando, porque não tinha jeito. Realmente é uma questão. E às vezes, porque na maioria dos Airbnb em Montevidéu eles colocam estacionamento na rua, liberado na rua. Sim, é liberado, não tem problema. Mas talvez não seja tão simples assim de achar bem na porta ou próximo, vai implicar numa caminhadinha. Sim. Uma coisa que eu fiquei assustada, isso não foi só em Montevidéu, mas quando a gente foi tomar banho, tinha aquele tubo assim redondo dentro do box. Eu falei assim, gente, o aquecedor a gás está dentro do box. Medo de morrer sufocada, né? Não fechei a porta do banheiro, falei assim, eu vou morrer aqui, porque não tinha janela, só tinha uma ventoinha, eu falei, vai ficar soltando gás, loucuras. Mas depois que eu fui entender, isso já no final da viagem, aquilo não é a chama piloto, era um aquecedor elétrico. E na verdade ele tem um containerzinho, ele esquenta aquela água, mantém aquela água quentinha e você vai tomar o banho. Uma das coisas que acontece, se você não chegar num banho prolongado e vai em muita gente, vai acabar a água quente. Então, tem essa questão que eu acho importante falar. E outra coisa em relação ao Uruguai é as tomadas. Eles têm 2 modelos de tomada. Uma que parece a nossa, que tem as 2 bolinhas, e esse modelo que tem essas... Deixa eu chegar mais perto. Tem 2 negocinhos assim pra cima, oblíquos, né? Então, que seriam esses daqui, né? Isso aqui é um adaptador que tem milhões de opções aí para quando viaja. Esse foi comprado no aeroporto, mas esse tem opções até melhores no AliExpress. Mas eles têm essa tomadinha e algumas vezes tem essa tomadinha com as 2 bolinhas. E a gente tentou usar com as nossas coisas, não com adaptador, não carrega. E em todas as casas que a gente ficou, tinham as 2 opções. Nesse que tem os 3, sim, carrega. Agora, se você... por quê? Porque a gente tinha só o de 2, né? Para colocar. Porque o do meio não é que nem o nosso. Que se você tiver, por exemplo, a tomada normal que a gente tem aqui hoje em dia, vai ter que levar um adaptador para ter as 2. Ou então ou se desse tiver aqui. Os 3 pininhos, não tem lá. Os 3 pininhos não tem, tá? Não tem mesmo. É só quando tem esse modelinho aqui. Esse consegue, porque não tem encaixe para essa parte, mas tem as 2 bolinhas. Mas ele só serve nas tomadas que só tem as 2 bolinhas. Aqui tem 3, né? Aqui tem 3, mas só 2 que entram. Bom, isso aí é uma coisa. E a outra coisa que é a época de viajar. A gente optou por viajar nessa época, que é maio, tá? Nós estamos gravando em maio, nós chegamos tem 2 semanas. E por quê? Porque nós gostamos de sossego, nós gostamos de tranquilidade. Então, mesmo sendo um pouco mais frio, né, temperatura ali de 13, 18, 20, mesmo assim, uma época pra gente sensacional. Tudo vazio, mais barato, mais tranquilo. Né? Outra coisa que a gente gosta é de rusticidade, tranquilidade. Então, você vai ver que tem um dos vídeos que a gente passou em Punta del Este por um motivo específico, que era só para ver Punta de las Salinas, e não é o tipo de turismo que a gente gosta, né? Prédios e, nossa, essa coisa não é a nossa praia. Mas, ainda assim, estava vazio, né, pela época. Outra coisa bem bacana que a gente fez foi isso aqui, ó. Nós compramos esse cartão Sim Premium
para já descer no aeroporto conectada com a internet. Aí eu comprei dois chips, porque um para cada. Quer dizer, teve uma questão que a gente vai falar que é o seguinte: sobrou, né? Sobrou banda, Sobrou muita banda. porque bastante. Por outro lado, foi bom, porque assim que a gente desceu do avião e eu coloquei no meu celular, já funcionou na hora. Eu coloquei no meu e não funcionou. E eles avisam que pode ser Que leve algumas horas para fazer a ativação. E o meu levou umas 4 horas para fazer a ativação. A gente já tinha chegado tarde, estava cansado, já tinha falado: amanhã vamos entrar em contato pelo WhatsApp deles, falar que o SIM está com defeito. Quando acordei, tinha entrado uma mensagem meia-noite e tanto, avisando que estava conectado, que estava configurado. Enfim, aquelas mensagens que vem de operadora quando põe um chip novo. Uhum. Apesar de que logo que eu coloquei apareceu o nome da operadora e apareceu o número da rede. Lá não aparece 4G, aparece LTE. Então apareceu bonitinho, mas não conectava em nada. Então se a gente tivesse só com SIM, aquele sim ia ser um problema. Então, assim, é uma coisa para se pensar. Então, foi ótimo. Aí não precisamos alugar GPS para sair do aeroporto. Já saímos com o Waze, foi super tranquilo. O Uruguai tem assim uma rede, assim, uma cobertura excelente, mesmo em Cabo Polônio, tipo no meio do nada. A gente lá conectada, sabe, com essa Antel, que é como se fosse a telefônica deles. Então foi super legal. Então fica a dica para você, SIM Premium. Tá? Uma coisa importante é que as pessoas que compram um celular daqueles planos da operadora, que o celular é fixo para uma operadora só, eles não vão funcionar com esse chip, né? Porque eles só funcionam com o chip da operadora. Tem que olhar isso também. Isso é importante para a pessoa lembrar que esses celulares que compram casado dentro do plano da operadora, geralmente eles são travados. Uhum. Bom, a gente já falou, né, que comer fora é mais caro. Não que a gente não tenha feito isso, nós fizemos, como você vai ver nesse vídeo, inclusive. Tem que experimentar, tem que comer fora também. Mas comprar no mercado é mais legal, assim, em termos, né, de custo. Nas delicatessen, essas que vendem os frios, os queijos, então são mais baratas. E eu não posso deixar de falar, se você for para o Uruguai, galetitas de arroz. São aquelas bolachonas de arroz que eu adoro e as deles são maravilhosas, super crocantes, muito melhores que as nossas. Deixou saudade. Então, assim, se você gosta, não perca a oportunidade. Uma coisa legal é quando você vai comer fora lá nos restaurantes, eles sempre, enquanto você está esperando, está bebendo alguma coisa ou vai fazer seu pedido, eles trazem uma cestinha com pãezinhos quentinhos, deliciosos e assim uns patezinhos, umas coisas, é muito bom. Eles gostam bastante, tipo um ciabatinha, né? E pizza. Se você gosta de pizza, você não vai ter problema nenhum, porque tem pizza para todo lado. Eles já amanhecem comendo pizza. Do café da manhã até o jantar tem pizza, com certeza. Pizza em massa. Eu descobri que o Uruguai é a Itália da América do Sul. Porque eles adoram. E um dia que a gente estava procurando um restaurante, inclusive a gente achou um que chama Raviolândia, que tinha um ravioli imenso na frente. Era uma escultura em homenagem ao ravioli. Isso lá em Portezuelo, depois de Punta del Este. Então, assim, eles gostam bastante de massa no Uruguai. Bom, no meu caso, eu cometi um outro erro, que foi a quantidade de roupa que eu levei. Não precisava de tanto, mas isso é uma coisa que eu também estou aprendendo. Eu diminuo e acabo que eu ainda levo... No meu caso, eu aviso que isso é uma coisa dela, porque ela quer ser ultra minimalista. Eu acho que a quantidade de roupa que eu levei foi perfeita. E foi mais do que ela levou. Outra coisa que a gente falou que não ia fazer e fez foi trazer vinhos. A gente já saiu daqui falando, não, imagina, vamos trazer vinho, que trabalheira, não sei o que, no fim das contas nem gosto de taná. Nem gosto de taná, sabe? Então, que é a uva ícone, né, do Uruguai, mas no fim nós trouxemos e você vai ver como nós trouxemos. E como mudou minha ideia. E como a gente mudou de ideia em relação a isso. No último vídeo, nós vamos mostrar exatamente como é que nós embalamos, como é que entuchamos na mala e como é que esses vinhos chegaram aqui
Não só os vinhos, não foram muitos, mas também Spoil chegaram inteiros. inteiríssimos e mais ainda 1 litro de azeite de oliva. Que Então, também assim, não estava na previsão. não, nada disso, né? Nada disso estava, mas é impossível. Então, é isso. Essa é a introdução e eu espero que você goste. Ficou mais longo do que a gente pensou, mas é só para você entender aí o que você vai encontrar. Nós vamos fazer pequenas introduções aí ao longo dos outros vídeos, mas esse aqui ficou mais compridinho, né? Então, mas o vidinho é curto. Então, a gente te vê nos próximos. Tchau! Tchau.